Queridos, bom dia. Vamos aqui para a correção da nossa 11ª atividade de matemática. A primeira questão diz o seguinte: os submarinos têm um radar que indica a posição de objetos acima e abaixo do nível do mar. O desenho abaixo mostra posições representadas no painel de navegação do submarino. No ponto destacado com X, o radar identificou um objeto de acordo com os dados apresentados. Qual é a posição desse objeto? No caso, o objeto aqui com X seria este aqui, ó. Se a gente observar, pessoal, esse desenho, ele está representando uma reta numérica, né? Uma reta numérica que tem seu ponto de origem aqui no zero. Acima, como podemos observar, temos números positivos e abaixo números negativos. E a graduação dela, ou seja, de um ponto para o outro, tem uma diferença de 100 unidades. Do 0 até o 100, do 100 até o 200, variou quanto? 100 unidades, né? Da mesma forma, aqui abaixo do 0. Tem um 0, aí varia 100 unidades. Se é abaixo, vai ser, evidentemente, um número negativo. Então, fica menos 100. Variando mais 100 unidades, menos 200 e assim por diante. A questão ela pede para a gente indicar a posição desse objeto representado por esse X aqui. Então, se aqui é o ponto de origem e a diferença de um ponto para o outro é 100 unidades, se a gente continuar aqui, ó, vamos encontrar o quê? Aqui eu tenho menos 200 nesse ponto. No seguinte, seria menos 300. Depois, menos 400, menos 500 e menos 600. Aqui é exatamente onde está o objeto. Se varia de 100 unidades, né? E aqui eu estou abaixo do zero, então eu tenho que destacar que é um valor negativo. Então, menos 600. E vamos lá nas alternativas. Clicar aqui em cima para saber qual é a correta. Exatamente, ó. Letra A, 600. Tá vendo aqui, ó, a indicação por esse íconezinho aqui. Para vocês não aparece, né? Mas para mim aparece quando vocês estão fazendo. Então vamos lá para a segunda. Pessoal, segunda questão, ela vai estar lá para vocês no vídeo do 9º ano. Lá no grupo eu indico direitinho quantos minutos ela aparece, tá bom? Vamos aqui para a terceira questão. Diz o seguinte: um estudante fez cortes em uma cartolina de uma planificação de determinada figura tridimensional. Qual é o sólido geométrico, em azul, no caso, correspondente à planificação em verde? Está aqui a planificação em verde e eu tenho as alternativas aqui com sólidos geométricos em azul. Pessoal, a gente poderia analisar da seguinte forma. Eu observo aqui que eu tenho 5 triângulos, não é isso? E eu tenho aqui esse polígono que eu vou chamá-lo de pentágono. Por que é pentágono? Porque ele possui 5 lados, certo? Se eu tenho 5 triângulos e um pentágono apenas, eu vou entender que esse pentágono vai servir como base. Base de quê? Do meu sólido geométrico. Tá aqui um desses 4 é o correto. Se eu entendo que o pentágono vai servir como base, eu poderia até fazer o seguinte, ó, analisar cada sólido e ver qual deles tem a base com 5 lados, no caso representando o pentágono. Já que a gente observa, ó, por exemplo, a letra B aqui, eu tenho um triângulo aqui onde eu estou contornando aqui com o mouse, né? Ó, aqui é um triângulo. E todos eles também têm triângulos nas faces laterais. Ou seja, isso é uma certeza que eu tenho. Todas as faces aqui das alternativas, as faces laterais, na verdade, são compostas por triângulos. O que eu vou ter que analisar é em relação à base. E a base, eu sei aqui na planificação, possui 5 lados. No item A, a base seria essa aqui,
como a gente pode observar, ó, tem quantos lados? 1, 2 e essa pontilhada aqui, ó, 3, né? A minha base tem 3 lados? Não, eu sei que tem 5. No item B, a gente observa que a base, ó, possui 1, 2, 3 e a pontilhada aqui, ó, 4. Essa pontilhada aqui para cima é referente ao triângulo, tá? Ou seja, a face lateral. Então aqui a base tem 4 lados apenas, não é essa. Já no C, ó, eu posso contar aqui, ó, 1, 2, 3, uma pontilhada, ó, 4 e outra pontilhada aqui, ó, 5. Essa pontilhada aqui é a aresta da face lateral. Então, ó, o item C me mostra um sólido que possui uma base com 5 lados. E quantos triângulos eu tenho também, ó? 5, né, ó? Se a gente observar aqui, ó, quantos triângulos eu possuo aqui nesse sólido? 1, esse aqui, aí 2, aqui, ó, 3 com esse, e atrás, ó, considerando aqui as pontilhadas, eu tenho outro, e esse mesmo aresta aqui forma outro. Então, eu tenho 5 triângulos nas faces laterais e uma base formada por um pentágono. Então, dá a entender que a alternativa correta é a letra C. Vou clicar aqui para a gente conferir e confirmar, ó. Alternativa C. Tá aqui, ó. Seta do mouse, eu estou indicando aqui com esse íconezinho aqui. Aqui está marcado porque se eu ficar passando ele vai variar. Mas vocês observam que o correto é o item C, ok? E quarta questão também é semelhante. Só que na quarta questão, vamos ver o que é que diz. A figura abaixo é chamada de prisma. Um prisma possui duas bases paralelas congruentes, que significa congruentes de mesmo tamanho, e faces laterais também congruentes. Aí vem a pergunta: qual seria uma possível planificação para esta figura? Aqui, pessoal, a gente vai analisar esse prisma, certo? No enunciado, ele disse que ele possui, ó, duas bases. Por que que ele fala sobre isso? O professor, como é que ele vai possuir duas bases? Geralmente a gente entende que a base é aquilo que está na parte inferior, né? Na parte de baixo. Mas se eu virar esse prisma de ponta cabeça, vai ficar o mesmo formato, não vai haver nenhuma mudança. Então, ó, essa parte aqui de cima também eu vou chamar como base. E isso quando eu estiver falando de prisma, certo? Pois as bases dele são congruentes, ou seja, do mesmo tamanho. Se é do mesmo tamanho, consequentemente possui a mesma forma. Observando essa base aqui, ó, que é onde a seta do mouse está dentro, vamos aqui contar que tipo de base é essa. Vamos aqui seguir as arestas, ó. 1, 2, 3, 4, 5 arestas, ou seja, 5 lados, né? Se eu considerar apenas só a base, se nessa de baixo tem 5 lados, o de cima também vai possuir quantos? 1, 2, 3, 4, 5. É só questão de observar, pessoal, ó. Aqui, ó. Essa aresta aqui, por exemplo, pertence às faces laterais. Se eu já encontrei que a minha base possui 5 lados, eu sei que um polígono que possui 5 lados se chama o quê? Pentágono, né? E as faces laterais, ó, são essas aqui, no formato de quê? De um retângulo. Aqui eu tenho uma, aqui eu vou ter duas, certo? Essa aqui, ó, 3, que é como se fosse mais atrás, né? Essa aqui que eu tô passando a seta do mouse. Essa outra aqui, ó, seria a quarta. Vou contorná-la agora. Formato de um retângulo. E essa bem aqui, ó. Também, que pela disposição, né, a gente observa ela um pouco menor, mas ela possui a mesma medida das demais faces laterais.
E o formato, ó, um retângulo. Ah, professor, mas está diferente aí. Apenas por conta da disposição, da forma como a gente está vendo, certo? Todas têm esse mesmo formato aqui, ó, desse que está bem de frente para a gente, tá bom? Então, duas bases com pentágonos e 5 faces no formato de retângulos. Indo para as alternativas, vou clicar aqui de novo e verificar qual é a correta. Ó, onde foi que apareceu esse ícone aqui, ó? Letra C. 2 pentágonos e 5 retângulos. Era unicamente o que a questão pedia, né? Uma planificação para este sólido seria um que possuísse 2 pentágonos e 5 retângulos. Analisando as outras, ó, ela fala de hexágonos. Hexágonos, no caso, seria polígono que possui 6 lados. E na letra D, ela fala de 2 pentágonos, porém ela fala de 6 retângulos, sendo que eu só tenho 5, ok? Como eu disse, segunda questão, aliás, está lá no vídeo do 9º ano, tá bom, pessoal?